Fala galera, ligado em Jesus. Nós estamos no quarto episódio da série de Escatologia. Estou aqui com meu amigo evangelista Lucas Campos e na aula passada nós falamos sobre milênio. Lucas, o milênio terá um período de 1000 anos. Sim. O que vai acontecer após esses 1000 anos? A Bíblia diz que Satanás será solto, né? A Bíblia diz que no final dos 1000 anos Satanás ele é solto. Porque no começo desce o anjo que tem as chaves do abismo, prende Satanás por 1000 anos, mas depois ele é solto. Qual finalidade ele é solto? Exatamente para que Deus traga ou venha trazer um teste sobre a nova geração que nasceu no milênio. A Bíblia diz que os homens terão idade de árvores, e aí existe uma tese que diz que os homens terão até 500 anos, não é? E então, há uma geração, a geração que entra no milênio é uma geração que vive quase até a metade do milênio. E gera uma outra geração, porque realmente os homens vão viver naturalmente nesse período, vai haver procriação, vai haver morte, etc, etc. Então essa nova geração não viu Cristo descer do céu com a igreja, não viu o estabelecimento do reinado de Cristo, a reformulação da terra. Então por não ter visto isso, Deus precisa tratar com eles, mandar um teste para eles. Assim como foi com a nação de Israel quando saiu do Egito, e sai a geração que morre inteira no deserto, só sobrando Josué e Caleb, e nasce uma nova geração e Deus precisa tratar com eles. É semelhante à história. Então assim Deus vai fazer também com as nações. Essa nova geração que saiu do milênio, que nasceu no milênio, na verdade, precisará ser testada. E será testada exatamente com essa soltura, né? Satanás sendo solto do abismo, e ele sendo solto, a Bíblia diz que ele sai para enganar as nações. E ele consegue enganar algumas nações, e eles vêm para a batalha contra Jesus. A Bíblia diz que ele se aproxima do Arraial dos Santos, fazendo uma referência aí a Jerusalém, tanto terrena quanto celestial, e ele se aproxima para vir guerrear contra o Senhor Jesus, que já está reinando fisicamente sobre a terra, e a Bíblia diz que fogo do céu desce sobre eles, e a Bíblia diz que eles são lançados diretamente no lago de fogo, ou seja, haverá o juízo final ainda, mas estes nem passam pelo juízo final, para você ver como Deus será severo com aqueles que derem ouvido para Satanás no final do milênio, pelo fato de que Cristo está ali, já está visível. Cristo já está ali reinando. Eles ainda duvidam, acreditam na palavra, na verdade não duvidam, mas acreditam na palavra de Satanás, que vai empreender aí uma nova rebelião, né? Como ele sempre fez desde o princípio, e aí com base nisso, Deus ele já aplica o juízo direto. Eles nem passam pelo juízo final que virá depois, pelo trono branco. Eles já são lançados direto no lago de fogo. Então uma analogia que eu sempre ouvi de professores mesmo, eles falam que hoje o mundo jaz do maligno. Sim. Então no milênio será assim, a analogia que eles dizem é assim, hoje o mundo jaz do maligno e a igreja está pregando a palavra. Certo. No milênio o mundo jaz de Cristo e Satanás nesse final de tempo vai estar pregando a palavra dele, no caso. Exatamente. Exatamente. Então, Porque assim, o verbo grego enganar nos faz alusão àquilo que o próprio Satanás fez com Eva quando incorpora na serpente lá no Éden. Enganar. Então ele veio nesse propósito. Alguma coisa, algum diálogo, alguma coisa ele vai lançar sobre as nações ali, que já está vendo Cristo reinando, para enganar. Um diálogo que vai convencer, um diálogo que vai ludibriar, um diálogo que seja muito convincente, que parece ter uma certa coerência. Aí as pessoas vão acreditar nele, é onde vai aí, gerar grandes consequências, que é já ir direto para o lago de fogo, quando eles se aproximarem do Arraial dos Santos. então após essa consequência virá o juízo final. Isso. Porque, na verdade, quando fala sobre Satanás ser solto, os teólogos chamam esse período de o final do milênio, porque acabou o milênio, aí vem Satanás é solto, e aí já vem o juízo final, porque essa terra e os céus, eles sumirão, diz a Bíblia. Eles vão se desfazer no fogo. Isso depois do milênio e dessas nações serem enganadas por Satanás. Isso é chamado de preparação para o estado eterno. Aí o que acontece? Quando essa preparação para o estado eterno acontecer, o céu e a terra vai sumir, como disse o apóstolo Pedro no capítulo 3 da sua epístola, vão se desfazer no fogo, e aí vai aparecer o grande trono branco, onde Paulo diz que Cristo entrega o reino para o Pai. E aí vem Deus para julgar todos os homens de todas as eras desde Adão. Todos passarão por esse julgamento, já para atestar e mostrar para eles o porquê que eles não vão participar do gozo eterno, até porque 2 livros são mencionados ali, livro das obras e livro da vida. Então ele mostra o livro das obras para mostrar as obras e mostra o livro da vida dizendo, por causa dessas obras o seu nome não está no livro da vida. E aí
essa preparação para o estado eterno se inicia, e depois que o julgamento é feito, a Bíblia diz que o Hades, que é o inferno, estado intermediário, onde os homens que não recebem Cristo, não recebem a salvação, vão hoje para aguardar a ressurreição do grande trono branco, o Hades será lançado no lago de fogo. Ou seja, todos os homens serão esses homens aí que não receberam Cristo, que não professaram fé em Deus, que abafaram o conhecimento de Deus dentro de si, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 e 2, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali ficarão por toda a eternidade. Aí virá um novo céu e uma nova terra. Aí a nova Jerusalém descerá novamente. É chamada de segunda descida. Tem duas descidas. A descida para o milênio, ela não toca na terra, ela fica suspensa sobre a Jerusalém terrena. E a segunda descida que ela vem e fixa na nova terra. Então ela se fixa de fato na nova terra. E aí continua ali sendo a capital do governo de Deus sobre a terra, porque realmente continuará o reino de Deus. Deus continuará reinando sobre todos os homens nessa nova terra, nesse novo céu, que todo mundo diz que será a mesma coisa. É um período que a gente não sabe falar com precisão, porque muita coisa vai mudar, nossa compreensão será outra, nós estaremos com corpos glorificados, espiritualizados, ou seja, o corpo transformado naquilo que o corpo de Cristo também foi. Então nós teremos outra visão, outra mentalidade, teremos a visão beatífica, que é chamada de visão de Deus, veremos Deus face a face, como disse o apóstolo Paulo, como Ele é, veremos Ele do jeito que Ele é, e não só isso, seremos também semelhantes a Ele, e viveremos aí por toda a eternidade, conhecendo a Deus. É interessante, assim, finalizar essa questão, porque tem gente que diz assim, o estado eterno, as pessoas vão ficar lá no estado eterno, falando glória, 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 santo, santo, santo. E assim, gente, isso é, na minha opinião, um estado eterno, uma eternidade muito sem graça. Ficar glória, 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 santo, 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 santo. Qual é a lógica disso? Agora, assim, Deus, ele é eterno e infinito. Não dá para se conhecer a Deus plenamente. Deus, ele sempre se dá a conhecer, e a gente vai conhecendo a Deus todos os dias, aquilo que disse o profeta Oséias, dizendo, conheçamos e prossigamos. Conheçamos hoje, mas prossigamos, porque tem mais para conhecer dele. Então o estado eterno terá isso. Momento após momento, não vou falar dia após dia porque é a eternidade, mas momento após momento, Deus sempre mostrando coisas sobre ele. Então a eternidade será uma eterna surpresa, uma eterna alegria, um eterno entretenimento, digamos assim, se há uma palavra correta a se utilizar, naquilo que nós vamos nos entreter com todo esse conhecimento de Deus, que Deus vai mostrar para nós nesse período. Então nós vamos ficar conhecendo a Deus, sempre conhecendo a Deus, porque há uma concepção judaica que diz assim que a eternidade é como uma criança nos braços de Deus, não é? Imagine o tempo. Se a eternidade é uma criança nos braços de Deus, imagine o tempo. Então aí entra aquilo que os teólogos dizem, né? A eternidade acaba, Deus continua. Então Deus sempre vai ter algo novo para nos mostrar, para nos falar, para nos revelar. Então o estado eterno será assim, um período que desejo muito com o meu coração, analisando aí o jeito que o mundo está, a forma como que o mundo está. Peço a Deus que esse momento chegue logo e eu quero estar lá para desfrutar desse período maravilhoso. A Bíblia diz, 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Exatamente. A oração da igreja tem que ser Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Se ligue em Jesus. Lucas, muito obrigado. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado por me honrar em fazer essa participação no seu canal. Que eu espero que as pessoas que acompanharam essa série, esses 4 vídeos, tenham sido abençoados com a palavra de Deus e com esse conhecimento que foi somente um panorama, né, básico sobre escatologia. Deus abençoe a todos. Obrigado, Lucas. Deus abençoe você, seu ministério, em nome de Jesus. Não se esquece, se ligue em Jesus.